Graça e a paz no nome de Jesus Cristo. Vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Vou tentar explicar um pouco o que é ser cheio do Espírito Santo, tá? Ser cheio do Espírito Santo é uma experiência espiritual, tá? Profunda, que pode trazer muitos benefícios para a vida, para a nossa vida, para a vida dos cristãos, certo? O que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo significa que a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo significa que ter a presença de Deus em nossa vida de maneira intensa e profunda. O Espírito Santo também, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem guia e direção. O Espírito Santo pode guiar e direcionar as decisões e ações nossas. Ele nos dá força e coragem. O Espírito Santo pode dar força, coragem para nós enfrentar desafios e superar obstáculos, certo? Benefícios de ser cheio do Espírito Santo. Quais são os benefícios de ser cheio do Espírito Santo? 1. Paz e alegria. Olha só, a presença do Espírito Santo pode trazer paz e alegria para a vida dos cristãos. Amém? Sabedoria e discernimento. O Espírito Santo pode dar sabedoria e discernimento para tomar decisões certas. É através do Espírito que nós tomamos as decisões certas, certo? Poder para servir. O Espírito Santo pode dar poder para servir aos outros e cumprir a missão de Deus. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, certo? Como ser cheio do Espírito Santo? Muitas dúvidas há na nossa vida como ser cheio do Espírito Santo. Primeira coisa é oração e busca. Os cristãos podem buscar a presença do Espírito Santo através da oração e da busca por Deus. Esse é o segredo. Quer ter comunhão com o Espírito Santo? Ora, busca. Entrega e obediência, vida transformada, evidência do Espírito Santo. Quando você busca o Espírito Santo em espírito e verdade, através da oração, através da sua santidade, da sua consagração, você vai ter comunhão com o Espírito Santo, certo? E quando você tem isso, automaticamente você tem a sua vida transformada. Você tem a direção certa, você tem um alvo a percorrer. Você não vai estar sozinho, porque Jesus falou: eu vou para o meu Pai, mas deixo com vocês o meu Espírito Consolador, aquele que vai conduzir você para o bom caminho, certo? E convencer todo erro e todo pecado. Evidência do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida dos cristãos pode ser evidenciada de várias maneiras. Bom, qual que é a evidência do Espírito Santo? É o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, que são divididos em amor, alegria, olha só, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa passagem está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Dons do Espírito. O Espírito Santo pode dar dons espirituais como profecia, cura, milagres, discernimento, línguas e interpretação de línguas. Está em Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 11, tá? Transformação de vida através do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo pode levar a uma transformação de vida, de conduta, de metanoia, de direção, certo? Com mudanças positivas nos pensamentos, atitudes e comportamento. Isso que transformação de vida. Quando você tem o Espírito Santo, você tem uma transformação de vida. Você tem discernimento, você tem atitudes e comportamentos dirigidos pelo Espírito. Guia e direção. O Espírito Santo pode guiar e direcionar as decisões e todas as nossas ações com sabedoria e com discernimento, tá?
Quais são os sinais da presença do Espírito Santo? Primeiro sinal: paz, alegria, confiança, coragem, amor, compaixão, presença transformadora. A presença do Espírito Santo pode ser evidenciada de várias maneiras, incluindo, como havia dito, o fruto do Espírito, certo? Que tem o poder de transformar a nossa visão, poder transformar a nossa vida e até o nosso pensamento, tá? Outra pergunta que é bastante feita no nosso meio é sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o seguinte: é uma experiência espiritual que pode dar poder e autoridade para nós. O batismo do Espírito Santo é uma experiência espiritual de cada um, através de quê? Da fé, através da busca, entendeu? Através do caminhar no Espírito, certo? Então você anseia ser batizado pelo Espírito Santo. E quando você é batizado pelo Espírito Santo, automaticamente você é selado e você tem autoridade dada por Deus, certo? No caso, como havia dito, os frutos do Espírito, certo? São características que devem ser evidentes na vida dos cristãos. Todos que têm o batismo com o Espírito Santo têm todas essas evidências, certo? Como amor, alegria e paz, certo? Dom do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são habilidades espirituais que podem ser dadas a nós para edificar a igreja e servir aos outros. Vou repetir. A habilidade do Espírito Santo são dons que são dados para nós, para que nós possamos edificar a igreja, edificar nós mesmos e servir aos nossos irmãos. Quando eu falo igreja, não estou falando em templo, estou falando em pessoa. Templo do Espírito Santo somos nós. Então, quando você tem o batismo do Espírito Santo, você recebe o poder vindo do alto, certo? Algumas perguntas comuns que geralmente fazem como posso receber o Espírito Santo? A Bíblia ensina que o Espírito Santo é dado aos que creem em Jesus Cristo e que pode ser cheio do Espírito Santo através da oração e da busca por Deus. Quais são os sinais da presença do Espírito Santo? Você já perguntou quais são os sinais da presença do Espírito Santo? Os sinais, olha só, os sinais da presença do Espírito Santo pode incluir todo o fruto do Espírito Santo, todo fruto, certo? Dons espirituais, que seja paz, alegria, confiança, tudo isso faz parte, entendeu? Conclusão, qual é a importância do Espírito Santo na vida do cristão? Qual que é a importância do Espírito Santo na vida do cristão? Bom, o Espírito Santo é uma parte importante na vida cristã de cada um, dando poder, sabedoria, direção para nós que cremos em Cristo, certo? Então, só para resumir, quer ser cheio do Espírito Santo? Ora, busca, que ele vai te responder. Em Atos fala que o seguinte: havia um povo que estava reunido ali, certo? E naquele momento ali houve um vento impetuoso, um vento forte, onde o Espírito Santo foi derramado em todos ali. Aliás, alguns estavam ali desejando. Porque tem muitas pessoas ali, pelo que passa na Bíblia, havia ali mais ou menos umas 500 pessoas, mas nem todos receberam o Espírito Santo. Qual o segredo daqueles 120 que receberam o Espírito Santo? Buscaram com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, que o Espírito Santo pode tocar na sua vida hoje, que possa te capacitar a você a ser conduzido nas ondas do Espírito. Amém? Fica com Deus no nome de Jesus Cristo.